O Fantástico teve acesso com exclusividade a um inquérito da Polícia Federal sobre uma quadrilha que falsificava diplomas de medicina. Quem pagava pela fraude conseguia tirar o registro de médico. 65 pessoas estão sendo investigadas por envolvimento no esquema. E a polícia prendeu um homem que se passava por médico. Um suposto falso médico é investigado pela Polícia de São Paulo. No Distrito Federal, a polícia prendeu um homem que se passava por médico. Era um falso médico, mais um. Falsos médicos. A notícia aparece o tempo todo e mostra gente sem nenhum escrúpulo ganhando dinheiro ao colocar em risco a saúde e até a vida das pessoas. Eu estou trabalhando, dando plantão, que não interfere em nada, o que vale é a experiência. Mas como homens e mulheres sem nenhum conhecimento de medicina conseguem ser contratados por instituições públicas e privadas para atender pacientes? Como enganam serviços de saúde, hospitais, prefeituras, governos e até conselhos regionais de medicina? O Fantástico mostra agora detalhes exclusivos de uma investigação. Falsos médicos com histórico escolar, ata de colação, diploma e até registro médico oficial. A Polícia Federal descobriu que a quadrilha criava os documentos falsos muito parecidos com os originais. Para isso, usavam papel de qualidade e reproduziam o logotipo de universidades. Na grande maioria das vezes, os dados eram da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Para dar ainda mais credibilidade, fabricaram dezenas de carimbos com os nomes de funcionários reais da instituição de ensino e imitavam as assinaturas. A investigação conseguiu apontar aí que, de fato, havia uma estrutura empresarial nessa venda de diplomas falsos e históricos escolares falsos. Com esses documentos falsos, qualquer um poderia tentar se passar por estudante de medicina formado. E muitos se interessaram e pagaram caro por isso. Diego da Silva Jacome de Lima é um dos investigados. Ele contou em depoimento à PF que é enfermeiro e que nunca foi ao campus da UNEB. Pagou R$45 mil e recebeu em casa toda a documentação falsa. Marcelo Salgueiro Bruno, dono de uma empresa de ambulância e enfermeiro, disse ao depor que também pagou R$45 mil. Ele recebeu uma pasta com selo e logotipo iguais aos da UNEB, com histórico escolar, diploma e até monografia. A quadrilha mostrava ainda mais ousadia no passo seguinte. Com os documentos falsos, conseguir registro médico verdadeiro para quem pagava pelo serviço. Como são as universidades que enviam a primeira documentação dos alunos formados para os conselhos regionais de medicina, os criminosos também criaram um e-mail falso. No caso da UNEB, a quadrilha usava o e-mail validação@portaluneb.gov.br e conseguiu enganar o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. A UNEB diz que todos os documentos recebidos pelo CREMERGE não foram emitidos ou assinados pela universidade e são ilegítimos. Mesmo assim, foram 65 pessoas que conseguiram se credenciar para trabalhar como médicos sem ser médicos. Na verdade, o que a operação logrou identificar foi que há uma fragilidade nesse sistema de conferência por parte dos conselhos regionais de medicina. O investigado Johnny Teixeira Carreiros disse que estudou medicina no Paraguai, mas não se formou. A Polícia Federal afirma que ele pagou R$80 mil pelo esquema. Johnny foi preso em fevereiro deste ano, enquanto trabalhava como médico. Ficou 9 dias na cadeia. Os advogados de Johnny disseram que ele foi vítima de um golpe e não possui nenhum antecedente criminal. Cássia Santos de Lima Menezes admitiu em depoimento que chegou a dar plantões. A enfermeira de formação contou que a família vendeu um terreno para pagar pela falsificação. R$400 mil. Cássia disse que chegou até a quadrilha por outra enfermeira que participou do esquema, segundo a PF. Bruna da Silva Pérez. Com o CRM, obtido com documentação falsa, Bruna trabalhou como médica na prefeitura de Silva Jardim, no estado do Rio,
entre julho de 2021 e fevereiro de 2022. Dava atendimento no polo de síndrome gripal. Atendia pacientes de Covid. Foi exonerada quando a farsa foi descoberta. Ela ainda não prestou depoimento. O Fantástico a encontrou numa empresa em Duque de Caxias. Bruna não quis gravar entrevista. Disse que estudou medicina, mas não se formou. E que pagou R$250 mil, acreditando que não fazia nada fora da lei. Se esse indivíduo procura um conselho profissional munido de um diploma, de um histórico escolar fraudulento, ou seja, que ele não frequentou as aulas, não realizou as disciplinas, enfim, não cursou aquela faculdade, me parece muito claro que essa pessoa está consciente do risco que ele se submete ao apresentar essa documentação para um conselho profissional. O CREMERGE só percebeu a fraude quando uma funcionária desconfiou da documentação e avisou a Polícia Federal, que começou uma investigação. A operação foi batizada de Catarse. No mês passado, a PF cumpriu 4 mandados de prisão. 3 pessoas foram presas: Valdelírio Barroso Lima, Reinaldo Santos Ramos e Francisco Gomes Inocêncio Júnior, que é médico mesmo. A mulher apontada como chefe da quadrilha está foragida. É Ana Maria Monteiro Neta. Ana usou o próprio esquema para se tornar uma falsa médica também. Em áudios obtidos pelo Fantástico, Ana conta para uma amiga que conseguiu um emprego em uma prefeitura de Minas Gerais. E a prefeita já me falou assim que não precisava de muita experiência, que ia só me dar o nome dos remédios que eu podia passar. A falsa médica, que lucrava alto, ensinando como exercer ilegalmente a profissão, ainda reclama do salário que recebia na cidade. Você acredita que era para pagar 13.800? Aí quando tiver o desconto, os 11% do INSS e o imposto de renda vai ficar com 10.300, 10.200. O Conselho Regional de Medicina do Rio mudou o processo de checagem. A gente checa com o CRM local, que é quem recebe em primeira mão os formandos daquele estado. Essa lista vai obrigatoriamente para o CRM da universidade daquele estado e também para os outros CRMs de forma secundária. E o segundo cheque é feito com a própria universidade. O CREMERGE anulou todos os 65 registros obtidos com documentação falsa. A lista, com todos os nomes, foi amplamente divulgada para que os falsos médicos fossem identificados e demitidos se estivessem trabalhando. E isso gerou revolta em quem pagou caro para entrar no esquema. Jean Machado chegou a entrar com uma notificação extrajudicial para tentar reaver o dinheiro. No documento, Jean informava que dava 5 dias para o pagamento ser feito. Se não, ia apresentar o caso à Polícia Federal. Tentamos falar com ele. O seu nome é citado na investigação como você tendo comprado um diploma da UNEB, né? Na verdade, não comprei, né? Na verdade, eu sofri um golpe dele. Você chegou a cursar medicina? Foi a mesma reação de outros investigados com quem conseguimos falar. Alô, Diego? Eu queria falar com você. A respeito de quê, meu amigo? A compra de diploma. Alô, Cássia? Eu vou conversar com o meu advogado. Isso é uma quadrilha. Entendeu? Em nota, o advogado de Cássia disse que ela é inocente e já prestou esclarecimentos às autoridades. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros investigados. Essa identificação que houve desses 65 diplomas pode ser apenas a ponta de um iceberg. O Conselho Federal de Medicina quer criar novos protocolos de checagem em todo o país. Já de imediato, colocar uma equipe de prontidão para ir nos conselhos regionais de medicina para saber se tem, qual é a nossa fragilidade, se porventura existiu. Se existir, nós vamos corrigir. Isso tudo é um esquema, tu sabe. Ser jornalista publicando na cara de todo mundo a foto. Olha aqui. Deus me livre, se tirar uma foto minha e colocar no jornal, eu entro em parafuso, eu morro.